assim, eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu vou até pedir desculpa, tá, Paulo? Mas assim, eu gosto de ser às vezes um pouco radical nos meus exemplos para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu fui patrono de um orfanato durante 7 anos. Isso você vai dar contexto para Vou dar contexto para você entender. Que você tá falando. Da dúvida de Deus. Fui patrono de um orfanato 7 anos, que a gente cuidava de crianças sob tutela da justiça, que eram retiradas de lares abusivos, tá? Hoje eu sou componente de uma organização anti-pedofilia, né? E a gente combate pedofilia no Brasil inteiro. E aí você pensa assim, vou pensar no Deus cristão, tá? Porque é o Deus comum pra gente no Brasil. O Brasil é um país cristão. Mas existem outras religiões. Sempre vai ter gente falando, mas tem muçulmano, tem candomblé. Ok, mas o Brasil é considerado um país cristão, tá? Segundo a doutrina cristã, Deus é todo bom. Ele é a essência da bondade, do amor. Ele é onisciente e ele é todo poderoso. E se você precisar, ele pode te ajudar. Inclusive diz Malaquias, né? Testai-me, ó, por favor, né? Pedi-me e cumpri, se eu não abrirei as comportas do céu e vos abençoarei, diz Malaquias. Então, segundo a doutrina cristã, Deus é todo poderoso, Deus é amor, Deus é onisciente, sabe tudo o que acontece e ele pode te ajudar se você precisar. Beleza? E aí eu vejo uma criança sendo estuprada todos os dias, às vezes pelo próprio pai, pelo avô, pelo tio, e eu penso, cadê Deus? Aí sempre vem gente falando assim, mas o livre-arbítrio, eu falo, e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprada? Entende? São coisas que me levaram a questionar a existência de Deus. E são coisas que eu não achei resposta. Entende? E aí eu prefiro pensar assim, cara, ou Deus está assistindo e não faz nada, ou então ele não existe. Eu prefiro pensar que ele não existe. Entende? São os mistérios de Deus, porque aí, quando a gente entra na teologia, a gente sempre vai chegar a uma religião em algum ponto que você não entende, que é os mistérios de Deus, entende? Então eu não consigo assimilar isso. Eu sou muito racional para assimilar isso, que eu tenho que aceitar alguma coisa porque é assim, porque eu não tenho capacidade de entender, porque é os mistérios de Deus, entende? Então, por exemplo, essa é uma questão muito forte que me pegou, e eu vou te falar que eu fui muito cristão já fui muito crente. Já, não muito sabia. De verdade, muito, não, eu fui criado como testemunha de Jeová, eu com 8 anos de idade comecei a dar discurso na igreja, eu com 13 anos eu dava discurso para 3.000 pessoas em assembleias de circuito, de distrito, eu saía de casa em casa para pregar a palavra de Deus, eu li a Bíblia inteira já 6 vezes, entende? E eu lia porque eu gosto. E vou te falar, até hoje, muita coisa eu gosto. E eu agradeço a minha criação cristã. O pessoal na live ficou bravo comigo sexta-feira lá do Ativistas Ateus, que eu falei que agradecia a minha criação cristã. Por quê? Porque meu pai me ensinou a estudar. Meu pai fazia a gente ler a Bíblia. E 2 vezes por semana a gente reunia a família inteira, né? E a gente estudava a Bíblia. E ele fazia pergunta. E ele fez o estudar ficar divertido. Então hoje, até hoje, né? Eu tenho mestrado, eu tenho várias graduações, pós-graduações. Eu leio 1-2 horas por dia, eu leio com os meus filhos, eu tenho 3 livros publicados. Por quê? Porque eu aprendi a gostar de ler, de estudar. Eu aprendi graças à minha criação religiosa, entende? Só que ao mesmo tempo eu tinha um tio que era doutor em filosofia. E o meu pai, embora ele seja um religioso bem pragmático, ele é um cara muito culto, é um cara que fala 5 idiomas, teve várias graduações. Então ele é um cara que sempre estimulou o livre pensamento. Então na minha casa sempre tiveram debates assim, Deus existe? Se Deus existe, por que permite o mal, da onde viemos, para onde vamos, e eu desde pequeno eu fiquei fascinado com isso. Então, eu falar que eu sou contra a minha criação religiosa, eu vou estar mentindo, entende? Só que chegou uma hora que teve coisas que começaram a me incomodar, como essa, por exemplo, como Deus permite uma criança ser estuprada todo dia e não faz nada? Cadê o Deus de amor? O que você acha sobre isso, Paulo? Bom, antes de entrar nesse problema, que na verdade é uma versão do paradoxo de Epicuro, né? Sim, o paradoxo do mal. Eu só queria costurar aqui algumas arestas que faltam. Não, depois a gente fala, vamos pra dar o contexto. Não, mas aí eu já pego um gancho pra isso. Vai lá. Então, a visão de tempo de Agostinho, ele vai dizer que o presente, ele não poderia sempre existir, porque senão ele seria eternidade. Exato. E que o passado e o futuro, então, estão na nossa mente, como antecipação e reminiscência. Só que se nós pararmos para pensar, a mente de Deus, ela não está limitada de nenhuma forma. Então Deus consegue contemplar os eventos passados, presentes e futuros
de uma única vez. Porque ele tá fora do tempo. Exatamente. Por isso que não faz sentido a pergunta o que tinha antes de Deus. Porque antes é um advérbio de tempo. Se Deus criou o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Então, Deus contempla todas as coisas na eternidade, a partir da perspectiva eterna. Enquanto isso, o homem está lá com uma razão completamente limitada, entendendo que existem razões no nosso coração que a própria razão desconhece. Isso é Pascal. Então aqui tem uma limitação epistemológica da razão humana. Ele fala do amor, na verdade. Ele fala o amor tem razões que a própria razão desconhece. Pascal, é verdade. Diz, Mas ele fala também que no final das contas, na nossa intuição de Deus, vai vir por uma graça. E que essa razão essa razão sobrenatural que nos é participada pela fé, que é um assentimento da razão, a verdade revelada pela graça de Deus, preenche em nós um vazio, uma limitação, que o homem também não é capaz de compreender totalmente. Então, onde eu quero chegar? Enquanto Deus está contemplando todas as coisas a partir da perspectiva do eterno, o homem está com uma visão míope, limitada, parcial, fragmentada das coisas. Então, nós não conseguimos entender por que um Deus onipotente, infinitamente bom, permite a pedofilia, permite o câncer numa criança, permite que uma criança morra soterrada num terremoto. Porque a nossa razão é limitada demais para entender isso. Assim como um gatinho... Mas querendo ou não, você tá saindo da lógica partindo desse argumento. Você tá apelando pro último argumento que é impossível entender Deus, né? É impossível compreender a totalidade de Deus. Senão não seria Deus. Mas nós podemos compreender atributos de Deus por analogia. Então, nós podemos compreender a existência de Deus pela existência do mundo. E aí, pela quarta via, nós vamos falar, a existência é um atributo de perfeição participado pelo ser absoluto. Então, eu consigo entender que Deus existe, eu consigo entender que ele é bom. O que eu não consigo é compreender toda a essência de Deus e todos os mecanismos do seu plano manifesto no universo. Se eu vir o que o chileno viu, é claro que eu vou tremer. É claro que eu vou até questionar minha própria fé, como eu já passei por momentos de questionar minha fé. E que não chegam nem perto dos horrores que ele viu. Mas isso é natural. Se eu chegasse aqui e falasse, não, a minha fé vai ser inabalada, eu posso ver a criancinha morrendo que a minha fé vai ser inabalada. Isso é feísmo, né? Isso é feísmo, não é fé. Seria É uma fé infundada. E seria soberba também, porque eu tô achando que a minha fé é inabalável. Quem sou eu? A minha fé não é inabalável. É perfeitamente natural a atitude do chileno. Porque nós somos seres com razão, com vontade e com emoção. E tudo isso se mistura e nem sempre da forma mais harmônica possível. Só que não muda a lógica. Não muda o que está escrito na Bíblia. Em Jó, está escrito, se nós aceitamos os bens de Deus, nós aceitamos também todos os males que ele permite. Porque Deus não causa o mal, mas ele permite o mal. Mas então ele é necessariamente bom? Ele permite o mal por um motivo bom. Isso é o que Santo Agostinho fala. Então, imagina, por exemplo, um gato. O gato, ele não tem a menor condição de entender racionalmente o que é uma cirurgia de um veterinário, né? Então, o dono gosta do gato, aí ele leva o gato no veterinário, aí o gato fica lá esperneando porque ele não quer ir, e o veterinário mete uma seringa no gato, o gato grita de dor e passa por uma cirurgia. O que o gato deve estar achando naquela hora? Que o dono odeia ele, certo? Só que o dono fez isso porque ele quer o bem do gato. Dá pra explicar isso pro gato? Não. A distância que existe entre a infinita inteligência de Deus e a nossa é infinitamente maior do que a distância que existe entre a nossa razão e o cérebrozinho instintivo do gato. Deixa eu só fazer um parênteses, só para corroborar o que você está falando, tá? Não vou discordar não, vou só corroborar. Tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, por isso que eu falo, quando você parte da premissa cristã, o que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino dizem? Eles dizem assim, todos nós nascemos em pecado, então todos nascemos condenados. Então Deus salva quem Ele quiser. E Ele não faz injustiça nenhuma se Ele quiser salvar ele e condenar você. Por quê? Porque todos já estavam condenados. Então não existe injustiça da parte de Deus. Entende? É por isso que eu estou te falando. Se você partir da premissa cristã, a criança ser morta ou estuprada ou não faz diferença, porque Ele salva quem Ele quiser. Não é bem assim, né? Não, mas assim, segundo a doutrina tanto de Santo Agostinho quanto de São Tomás de Aquino, diz que todos nascemos condenados. E Ele salva quem Ele dá a graça é merecida para quem Ele quiser. Não, ou seja, Ele não é injusto. Que aí já não é mais São Tomás de Aquino, aí é Calvino já. Não, mas Santo Agostinho também fala. Ele fala que Ele não é injusto
se ele não quiser salvar. E Pascal fala a mesma coisa também. Por quê? Porque todos nós já nascemos condenados. E aí Deus escolhe, ele que escolhe os escolhidos. E ele não faz injustiça nenhuma, porque senão todos já estaríamos já condenados. Não, mas aí seria... Sim, tá certo e errado, tá certo em partes e errado em partes, né? Deus faz justiça. Senão você cairia no problema da predestinação calvinista, que Deus salva porque sim, aleatoriamente. Não é assim. O que Santo Agostinho quer dizer é: todos nós nascemos com a culpa pelo pecado original. E o que é o pecado? É uma ofensa à majestade infinita de Deus. Então, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar depois da queda de Adão. Fomos nós que traímos Deus. Às vezes o ateu fala: se Deus é bom, por que ele não criou um mundo sem sofrimento? Ele criou, só que Adão se rebelou contra esse mundo sem sofrimento. E aí, Deus não tinha mais nenhuma obrigação com o gênero humano. Aliás, nunca teve obrigação nenhuma. Só que Deus é bom, Deus é caridoso. Então ele mandou Jesus, que é ele mesmo, Deus, se encarnou e pagou o preço dos nossos pecados. E foi um sacrifício válido, porque foi o próprio Deus se sacrificando. Foi um sacrifício infinito para sanar uma culpa infinita. E aí o que isso mostra? Mostra que Deus realmente é caridoso, é bom. Ele não tinha nenhuma obrigação de nos salvar, mas salvou. Quando a criança inocente sofre, quando nós sofremos, tudo isso é um reflexo da culpa do pecado de Adão e que nós herdamos. E eu não estou dizendo aqui que a criança merece sofrer, pelo amor de Deus, não entendam isso. O que eu estou dizendo é que esse sofrimento que existe no mundo, inclusive essa injustiça que existe no mundo, porque é injusto uma criança sofrer dessa forma, é tudo fruto do pecado. Para você ver o quão grave é o pecado. Só que Deus não permite que a injustiça, a maldade, o sofrimento tenha uma palavra final. Porque apesar de toda a desgraça, a palavra final é a ressurreição de Cristo, não é a morte de Cristo. Depois que Cristo morre, ele ressuscita. Então, depois de todo o sofrimento, a justiça vai ser feita. A justiça é um atributo de Deus. A coerência é um atributo de Deus. Por isso que a lógica é válida. Então a criança hoje está sofrendo. Mas essa não é a palavra final. Jó sofreu. E sofreu injustamente. Mas não é a palavra final. Uma coisa, procurem ficar olhando mais Tá. pro outro. Tá. Porque as câmeras estão aqui. Vocês estão meio de Tá. E evita colocar a garrafa desse lado esquerdo. E também pega na É, boa. Deixa. Tá. Pode seguir, você estava falando de Jó. Tá. Então, Jó era um homem temente a Deus. Um homem, dentro dos parâmetros humanos, justo. Um homem que buscava o bem e tinha reta intenção. E mesmo assim ele sofreu muito nessa terra. É justo o que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó foi permitido por Deus, porque depois Jó recebe prêmios em dobro. Você tem do que ele filho, tinha. Bruno? Não tem. Então. Mas só pra terminar, Jó perde tudo e depois, por continuar temente a Deus, ele recobra tudo que ele tinha em dobro. O que é isso? Isso é uma prefiguração da nossa peregrinação na Terra. Nós sofremos aqui, mas a recompensa no céu é incalculável. Então, aí é onde entra a falta de lógica pra mim, e eu entendo, assim, os conceitos, a premissa, né? Mas aí porque eu falo que entra a fé, né? Ou você crê ou não. Aí por isso que eu sou bem kantiano nesse sentido. Deus só pode ser crido pela fé, ou você crê ou não. Porque olha só, eu tenho 2 filhos. Se eu perco meus filhos, eu não quero outros 2 filhos. Porque nenhum vai substituir o outro. Depois, o livro de Jó é muito legal você dar como exemplo, porque as únicas mortes atribuídas a Satanás na Bíblia são os filhos de Jó, 10. As outras milhares de mortes foram atribuídas a Deus. Deus que mandou matar. Inclusive a terra prometida, Canaã, eram os primos dos hebreus, né? Eles eram parentes de Abraão. Né? Os cananeus, eles eram parentes de Abraão, ou seja, eles estavam matando os próprios primos, eles estavam vivendo a vida deles lá, e Deus decidiu que ia dar terra para eles, e eles foram lá e começaram a matar os povos, certo? E aí o que acontece? Eu não consigo entender o seguinte, por exemplo, eu não sou um cara muito bom para dar de exemplo, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui lutador de boxe, trabalho com segurança, ando armado, mas vamos supor que eu fosse um cara franzino. E eu vejo um cara arrastando uma menininha pro mato que eu sei que ele vai estuprar. E é um cara grande. Cara, não importa. Eu faria de tudo pra evitar ser estuprado. Eu ia gritar, chamar a polícia, eu ia me pegar com o cara, eu ia morder, eu ia arranhar, até a menina fugir. Pra quê? Pra que ela evitasse de ser. Então esse argumento de que no fim Deus vai castigar,
para mim, não tem lógica. Porque se ele é poderoso, ele é bondoso e ele tá vendo, por que ele não evita? Entende? Por que ele não evita